entre 1501 e 1506, nos começou a falar da diversidade. E começou a falar da diversidade de uma forma muito interessante, porque nesta cena que assinala os reis, não é? Portanto, temos aqui a adoração dos reis ao menino Jesus, aparece ali no meio um índio do Brasil. E, portanto, esta dimensão absolutamente interessante, que é trazer para o centro daquilo que somos, para o centro das nossas convicções e da nossa religiosidade, uma figura que representava um povo que tínhamos acabado de descobrir. E isso, lembro que a descoberta do Brasil tinha sido em 1500. E isto parece-me que é uma atitude absolutamente fascinante de inclusão da diversidade. E queria falar de um outro detalhe que é curioso, porque este índio do Brasil que aparece com o seu cocar, aparece também com uma lança, que no presépio normalmente os reis magos não o fazem. Mas aquilo que aconteceu com os índios do Brasil foi um fenómeno muito curioso, porque o próprio Pero Vaz de Caminha, quando começa a descrever os brasileiros, os índios do Brasil com que estabelecemos os primeiros contactos, diz que eles expunham as suas vergonhas sem vergonha de o fazer, não é? Portanto, havia uma celebração da inocência destes homens e destas mulheres, que depois, a partir de determinada altura, começa a haver aqui um conjunto de problemas, porque eles viviam como se estivessem no paraíso, mas desconheciam Deus, pelo menos o Deus que lhe levávamos. E, portanto, esta ideia é em si uma ideia absolutamente interessante, havendo debates na altura que se interrogavam se estes índios teriam, por exemplo, alma. Não é? Se eles teriam alma. Eram criaturas paradisíacas, mas desconheciam Deus. Os índios do Brasil, sabemos que tiveram uma relação muito difícil com os portugueses que os quiseram subjugar. E acontece quase sempre isso. Quando nós queremos subjugar a diferença, a diversidade e incluí-la nos quadros da nossa racionalidade, há problemas. E pouco depois desta data, eu se calhar tenho que me aproximar, é pintado este quadro, ele é entre 1510 e 1520, e já não nos mostra uma cena paradisíaca, mas mostra-nos o inferno. E a presidir ao inferno aparece um índio do Brasil com o seu cocar. Portanto, em muito pouco tempo, os índios do Brasil passaram de bestiais a bestas. Porquê? Porque a diversidade que eles representavam não se enquadrava nos princípios da nossa normalidade. Enquanto foi um exercício de encontro sedutor, de nos tentarmos descobrir uns aos outros, naturalmente neste exercício de descoberta, de os tentarmos encaixar na nossa normalidade, a diversidade deles foi sedutora. A partir de determinada altura, começa a ser inconveniente. E é sobre isso que eu quero começar a falar. Quando se fala de diversidade, há esta ideia interessante que a diversidade é feita do encontro de diversas coisas. E este encontro de diversas coisas leva a que muitas vezes tentemos forjar unidades. Unidades que são perfeitamente artificiais. Uma das unidades artificiais é, na tradição cristã, esta ideia de um Deus que é simultaneamente trino, mas que é uno, que é princípio, meio e fim de todas as coisas, que tudo organiza e, portanto, há da nossa parte, desde aquilo que é a nossa cosmovisão, um esforço absolutamente permanente de concentrarmos a diversidade em manifestações de unidade. O problema é que muitas vezes nos apercebemos que este processo é difícil, como nos apercebemos com os índios do Brasil. E criamos esta ideia, às vezes, da dualidade, não é? De que as coisas ou são boas ou más, ou são belas ou feias, ou são fortes e fracas. Portanto, esta ideia de que alinhamos as coisas entre o branco e o preto, entre, como digo ali, o belo e o feio, como se a realidade não fosse composta de muitos matizes. Isso como para alguns aquilo que é belo não pudesse ser feio para outros, ou apenas assim, não é? E desenvolvemos conceitos que vão para além depois da dualidade, que é o conceito da complexidade. E aqui, ao nível da complexidade, também de buscar aquilo que é um pensamento e uma tentativa de organização
de uma certa cosmovisão, esta ideia absolutamente interessante de que, se calhar, no preto há sempre qualquer coisa de branco e no branco há sempre qualquer coisa de preto. Ou seja, que se calhar no bem há sempre qualquer coisa de mal e no mal há sempre qualquer coisa de bem. E no belo a mesma coisa. Mas a complexidade vai muito para além disso e percebemos que as sociedades, os circuitos em que nos movemos são profundamente complexos. Profundamente complexos. Aquela imagem que vos trago aqui é, não parecendo, uma escola. Aquilo que ali está projetado é uma escola nos Estados Unidos. E cada um daqueles pontos representa um aluno. E aquela organização em clusters, em grupos separados, aquilo que nos diz é que os alunos, mesmo em contextos em que são diferentes, tendem a organizar-se em torno daquilo que lhes é idêntico. Ou seja, nós tendemos a organizar a diversidade em módulos de unidade. E aquilo que a análise de redes nos demonstra é que em todas as redes, em todas as sociedades, se verificam padrões de isomorfismo. Quer isto dizer, eu tendo a gostar ou a agrupar-me daquilo que é igual a mim. Aquilo que tenho aqui são alunos em que os alunos que são brancos se relacionam mais com os alunos brancos, alunos que são negros se relacionam mais com alunos negros e depois a análise desta rede é muito, muito interessante porque também sabemos que há segregações não só em relação à cor da pele, como em relação à idade, como em relação às questões de género. Portanto, tendemos a associar-nos, mesmo em contextos de diversidade, tendemos a associar-nos com aquilo que é igual a nós. A ideia da diversidade. Sabemos que, quando olhamos, por exemplo, para o Conselho de Almada, nós temos situações em que há diversidade de riqueza. Nós temos, se calhar, meninos no centro da cidade que têm níveis socioeconómicos razoáveis e temos meninos noutros locais, se calhar também no centro da cidade, em que esse nível socioeconómico é particularmente carenciado. Também, manifestação de diversidade são as questões de género, não é? Tendemos a associar e apenas a dividir as questões de género em rapazes e raparigas. Sabemos que hoje as coisas são muito mais complexas que isso. Temos já escolas em que temos meninos que gostam, com problemas de identidade de género, ou problemas ou características de identidade de género, e, portanto, não gostam de ser tratados pelo nome de nascimento, por exemplo. Isso coloca desafios à escola. Coloca desafios à escola porque a escola ou aceita esta diferença ou então está a entrar em ruptura com aquilo que são os princípios da diversidade. E também as questões da religião, que são, à partida, fatores que geram normalmente problemas e que, em muitos casos, constituem fatores de diversidade. Queria falar-vos um bocadinho da experiência educativa que tenho. Eu dei aulas aqui no Instituto Piaget, dirigi a instituição, mas confesso que aquilo que mais... Atualmente dou umas aulas na Faculdade de Letras. Aquilo que mais gosto é de lecionar no ensino básico. A escola onde lecionei nos últimos 10 anos, antes, na minha vida real, eu fazia outras coisas, agora é que sou vereador, mas a escola em que estive era este colégio, o Colégio dos Plátanos, e não é um contexto marcado pela diversidade. É um colégio que os meninos têm um conjunto de características socioeconómicas que os colocam num determinado patamar e que, por causa disso, este colégio consegue desenvolver um conjunto de atividades que, se calhar, noutros contextos, onde a diversidade é maior, as dificuldades são também maiores. No ano em que, num dos últimos anos em que dei aulas nesta escola, num malfadado ranking das escolas, esta escola ficou posicionada nos lugares cimeiros e estava na altura no Conselho Geral da Escola do Mirador de Alfazina, onde apenas 2 alunos tinham conseguido ter positiva no exame de matemática. Os problemas são diferentes, os resultados naturalmente são diferentes e a escola tem que saber integrar isto. Não é que os professores do Mirador de Alfazina sejam piores, não é que não haja projetos absolutamente extraordinários no Mirador de Alfazina que promovem o sucesso educativo, mas temos que perceber que o contexto é diferente e que esse contexto diferente, muito mais marcado pela diversidade, traz desafios bastante maiores.
Outro projeto a que estive ligado, de que gosto particularmente, é o projeto na Escola Primária Completa de Goava, em Moçambique, que é um projeto onde a Escola do Mirador da Alfazina é um equipamento de luxo comparado com as condições que estes meninos têm em Moçambique. Sabendo nós que a rede pública tem às vezes algumas dificuldades, estes meninos em Moçambique têm aulas debaixo da árvore não por opção. Têm aulas debaixo da árvore porque não há número de salas suficientes. Têm aulas debaixo das árvores em turmas de 80. Em turmas que muitos dos meninos naturalmente não têm nem cadernos, nem livros, e portanto aqui as dificuldades que o contexto coloca são tremendas. Um pouco por causa deste projeto e por causa do trabalho que fiz também no Colégio dos Plátanos, há um ano tive uma designação para um prémio que acho que devemos apostar naquilo que este prémio propõe, que é homenagear os nossos professores. E, portanto, o que o Global Teacher Prize faz, que é uma espécie, porque aquilo tem um prémio pecuniário muito substantivo, tem $1 milhão. Eu, infelizmente, não ganhei. O prémio pecuniário, que é de $1 milhão, aquilo que quer fazer é celebrar os professores. E tem esta máxima, que é, qualquer que seja o problema de uma sociedade, a solução está sempre na educação. Qualquer que seja o problema de uma sociedade, a solução está sempre na educação. E aquilo que propõe é um exercício, os promotores do prémio, aquilo que propõem é que façamos este esforço, se calhar que não representa esforço nenhum, de nomear os extraordinários professores que temos nas nossas escolas. E o ter sido nomeado para este prémio deu-me a oportunidade absolutamente singular de fazer parte desta rede, que no ano passado tinha 150 professores de todo o mundo, 150 professores de países como o Quénia, ou a Malásia, ou a Venezuela, um pouco de todo o mundo, e professores que fazem trabalhos absolutamente extraordinários. Um professor do Quénia que dá aulas num bairro de barracas, no maior bairro de barracas do mundo, onde as meninas têm aulas de balé, poderíamos pensar, e no chão de terra. Ou professores que, nos Estados Unidos, que dão aulas a cursos profissionais, fazem com que os alunos, nos seus projetos, estejam a produzir próteses para alunos que têm dificuldades, têm deficiência e que vivem no Panamá. Ou professores que, estando na Bélgica, dão aulas remotamente e criaram um sistema que permite dar aulas remotamente a refugiados que estão a percorrer o continente africano. Ou professores, como um professor da Venezuela, que, acolhendo na Suécia um número muito grande de refugiados, dá sentido às vidas daquelas crianças, criando uma orquestra de crianças refugiadas, através do modelo que temos também aqui em Almada e, curiosamente, no Mirador da Alfazina, que é o modelo do El Sistema e que aqui dá corpo à Orquestra Geração. Portanto, absolutamente extraordinário. Vale a pena nomearmos os nossos colegas, os nossos professores, os nossos amigos, os professores dos nossos filhos, aqueles que são, a quem reconhecemos a virtude de transformar a educação, nomeá-los para este prémio. Para terminar, queria falar ainda de um ou outro ponto ou um ou outro aspecto sobre as questões da diversidade. Esta ideia que temos, todos, de que os alunos são diferentes. Os alunos, de facto, são todos diferentes, mas, frequentemente, educamos todos como se educássemos um só, tal como era a princípio no século XVIII. As turmas têm dinâmicas diferentes, mas quase sempre as escolas encaram estas turmas e preparam para elas estratégias que são idênticas. São diferentes os contextos, mas as abordagens raramente variam. É muito comum, e todos já passámos por diversas escolas, um professor que trabalha de uma determinada forma numa escola, trabalha exatamente da mesma forma noutro contexto muito diferente. Os trabalhos de grupo, por exemplo, promovem experiências diferentes. Mas é muito comum atribuirmos a todos os alunos os mesmos papéis, não potencializando, não tirando partido daquilo que são as suas qualidades e a especificidade de cada um deles.
Há uma enorme riqueza e diversidade disciplinar. No entanto, sabemos que nas nossas escolas e no nosso sistema educativo temos promovido a hegemonia apenas de uma ou duas disciplinas. A língua materna, a matemática, como se as artes ou o desporto não fossem igualmente estruturantes daquilo que somos como indivíduos e se não pudessem fazer mais sentido até naquilo que é o nosso projeto vital. Há diferentes estilos de aprendizagem, mas é comum termos alguma monotonia pedagógica. Ensina-se da mesma forma. Um ensino, na maior parte dos casos, centrado no professor, em que o aluno tem uma atitude absolutamente passiva e receptiva, em que não faz coisas. E nós sabemos todos há muito tempo que a melhor maneira de aprender é fazer. Há muitos tipos de instrumentos de avaliação, mas é comum avaliar-se sempre da mesma forma. A maior parte dos nossos alunos, aquilo que querem saber é se aquilo que lhes estamos a ensinar sai no teste. Não importa se é a aprendizagem mais importante que poderiam estar a fazer naquela disciplina, mas o que importa saber é se sai no teste, se prepara para o exame. E, portanto, aquilo que os alunos se vão transformando ao longo de anos de escolaridade é em máquinas para responderem a exames, independentemente daquilo que aprendem ou não. Porque o objetivo é ter sucesso no exame, realizar a ficha, o teste, com aproveitamento. Há uma ampla diversidade de recursos educativos, mas é excessiva a utilização que é feita dos manuais. Excessiva. O manual, infelizmente, vai-se transformando numa espécie de cartilha de missal que conduz todo o processo educativo. A diversidade na educação torna-nos a todos mais ricos. E a proposta é esta. É abraçar todas as hipóteses da diversidade. Todas. A diversidade nos modelos pedagógicos. A diversidade naquilo que é cada um dos alunos. A diversidade das dinâmicas de cada uma das turmas. A diversidade dos instrumentos de avaliação. A diversidade dos métodos. E de certeza que se fizermos isto, poderemos fazer isto juntos. E, portanto, a diversidade é qualquer coisa que nos torna mais ricos se a vivermos juntos. Muito obrigado.